Nesta aula de Sociologia, veremos o contexto histórico do surgimento do Estado. Aqui quem fala é a socióloga Sônia Jardim. Vem comigo! O processo de surgimento do Estado moderno. A partir do século XIV, na Baixa Idade Média, ocorreram algumas mudanças que possibilitaram o surgimento do Estado moderno. Quais foram? O processo de centralização e concentração do exército, do monopólio da violência pelo governante, da criação da estrutura jurídica e as leis, da burocracia para administrar o patrimônio público e a cobrança de impostos para a manutenção das forças armadas, da burocracia e do corpo jurídico. Até o século XV, dominava a visão teocêntrica do mundo, onde os critérios de bem e mal vinculavam-se aos valores religiosos. O século XV chega, substituindo essa dinâmica social medieval, orientada por mitos e crenças, pelo antropocentrismo, onde o ser humano conquista seu espaço. Em lugar das crenças, a reflexão e investigação dos fenômenos através do racionalismo, possibilitando o surgimento da ciência. No século XIX, Max Weber estudará de forma profunda o processo de racionalização que inaugura a Idade Moderna. Entre os séculos XVI e XVII, René Descartes inaugura a filosofia moderna. A filosofia moderna marca a transição do pensamento medieval, fundamentado na fé e nas relações entre os homens e Deus, para o pensamento antropocêntrico, marca da modernidade, que eleva a humanidade a um novo status como grande objeto de estudos. O racionalismo e o empirismo, correntes de pensamento construídas no período, demonstram essa mudança. Ambos visam dar respostas sobre a origem do conhecimento humano, o primeiro associado à razão humana e o segundo baseando-se na experiência. Na construção do racionalismo é priorizado o sujeito, res cogitans, ou ser pensante, e não objeto, resistência, matéria. As ideias de Platão estão no fundamento do racionalismo, que trabalha no campo das ideias, no mundo inteligível. Busca-se explicações e ações racionais, não baseadas em mitos, para o mundo. A forte valorização da razão, do entendimento, do intelecto. No século XVII, John Locke vai defender que o poder soberano deve permanecer nas mãos do cidadão. A elaboração das leis deve ser feita pelos representantes escolhidos pelo povo. Surge aí a democracia representativa. Montesquieu e os três poderes. Partindo do princípio de que era necessário um controle externo para que os sistemas políticos funcionassem bem, Montesquieu defendeu a criação de regras, lembrem, regras, que estabelecessem limites aos detentores do poder, de forma a manter a democracia política e a liberdade dos indivíduos. Por isso, propôs a divisão da esfera administrativa em 3 poderes ou funções independentes entre si. O legislativo vai fiscalizar o poder executivo, elaborar e votar leis de interesse público nas instâncias relativas, municipal, estadual e federal, e em situações específicas, julgar autoridades como o presidente da República ou os próprios membros da Assembleia. O executivo, o poder do Estado, que nos moldes da Constituição de um país teria por atribuição governar a nação e administrar os interesses públicos. E o judiciário, exercido pelos juízes,
cujas capacidades e prerrogativas de julgar estariam baseadas nas regras constitucionais e nas leis criadas pelo poder legislativo. Do poder concentrado à divisão dos poderes. No estudo sobre o Estado, Max Weber elabora 3 tipos de racionalizações. Vamos ver. Racionalização cultural, caracterizada pela previsibilidade, pelo cálculo, pelo controle organizativo e instrumental dos processos empíricos, é encontrada por Weber na moderna ciência e técnica, na arte e na religião autônomas, guiadas por princípios éticos. Segundo, racionalização da personalidade. Refere-se à conduta racional de vida, que é considerada o ponto de ligação entre as racionalizações cultural e social. A racionalização da personalidade significa basicamente que não basta a constatação de fatores materiais, faz-se necessária uma internalização de valores e de ideias. Isso é muito importante. A racionalização da sociedade é constituída por 3 elementos: o núcleo organizativo da economia capitalista, molda a empresa capitalista, entre outros aspectos, por uma contabilidade racional, pela introdução de uma eficiente e formal mão de obra livre, pela utilização do conhecimento técnico e científico e por decisões de investimento orientadas para o mercado. O núcleo organizativo do Estado moderno caracteriza-se pela introdução do sistema tributário, de um central comando militar, pelo monopólio do uso da violência e por uma administração burocrática. E terceiro, o meio de organização da economia capitalista e do Estado moderno, como também as relações entre ambos, é realizado pelo princípio normativo assentado no direito formal. Segundo a teoria de Weber, uma comunidade política, para ter a existência do Estado moderno, precisa apresentar 4 características: a administração e uma ordem jurídica, na qual as alterações se dão por normas; uma administração militar, na qual os seus serviços realizam-se em concordância com rigorosos deveres e direitos na Constituição; um monopólio de poder sobre todas as pessoas, tanto sobre as que nasceram na comunidade quanto aquelas que estão nos domínios do território, que configura um país; legitimação da aplicação do poder nos limites do território por concordância com a ordem jurídica. Identificado como Estado racional, o Estado moderno ocidental, segundo Max Weber, diferenciou-se de outras formas estatais, como as de base patriarcal e patrimonial. É sob a égide de um Estado racional, pautado em um direito racional e em uma burocracia profissional, é que irá se assentar o desenvolvimento do capitalismo moderno. Ao caráter específico do Estado, o da força, acrescentam-se outros traços, que é a racionalização do direito, com as consequências que são a especialização dos poderes legislativo e judiciário, bem como a instituição de uma polícia encarregada de proteger a segurança dos indivíduos e de assegurar a ordem pública. Segundo, a administração racional, baseada em regulamentos explícitos que lhe permitem intervir nos domínios os mais diversos, desde a educação até a saúde, a economia e mesmo a cultura, e a força militar permanente. Weber
falava na Constituição do Estado de Direito, que é um tipo de Estado em que nenhum órgão político ou cidadão comum está acima do império da lei. As leis instituem as bases legítimas de atuação do Estado na sociedade. As leis definem os parâmetros para o uso do poder e expressam, em última instância, a vontade do povo e não os interesses de governantes ou de grupos sociais. O conceito de Estado de Direito pressupõe a existência de um direito que está acima do próprio governo. A lei maior é a Constituição Federal de 1988. Como a lei é a expressão da vontade do povo, de acordo com Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, o Estado de Direito pressupõe a existência da democracia como forma de governo. A democracia é fundamental ao Estado de Direito, porque permite a participação da sociedade no exercício do governo. Os cidadãos de uma democracia estão dispostos a obedecer às leis, de maneira a criar um tipo de ordem que esteja alicerçada na participação e na liberdade de expressão e associação. Em oposição à democracia, o poder pode ser exercido de maneira autoritária. Max Weber, através de estudos de casos, criou 3 tipos de dominação. Esses 3 modelos servem de lupa para auxiliar as análises dos fatos sociais. Pelo tipo ideal, pode-se comparar modelos de sociedade. Os tipos de ideais de dominação são tradicional, que são os costumes, o carismático, é o profeta, é o enviado, é sobrenatural, é aquele que tem habilidade pessoal para convencer. E o racional legal, a burocracia é racionalizada, fundamenta a dominação. O Estado representa a lei e a ordem. O sistema de governo faz o dominante. Um exemplo de dominação tradicional é Dom Pedro II. As características são: é baseado na crença da santidade das ordenações e dos poderes senhoriais há muito existentes. Obedece-se à pessoa em virtude de sua dignidade própria, santificada pela tradição, pela fidelidade. O tipo que manda é o senhor, o que obedece é o súdito, exercido pelo patriarca, pelo príncipe patrimonial. É pessoal e ordinário. Um grande exemplo de poder carismático é Antônio Conselheiro, nascido em 1830 e falecido em 1897, que criou uma vila independente. O poder carismático é baseado na devoção afetiva à pessoa do Senhor e a seus dotes sobrenaturais, e particularmente a revelações, heroísmo, poder intelectual. O tipo que manda é o líder, o que obedece é o apóstolo, exercido pelo profeta, pelo herói guerreiro, pelo grande demagogo, pelo governante plebiscitário. É pessoal e ordinário. A burocracia é um exemplo do poder racional legal. É baseada em normas claras instituídas. Tem leis abstratas, podem ser criadas ou modificadas por estatuto formalmente correto. É o critério da impessoalidade, é a regra a quem e em que medida se obedece. É a ordem vigente para todos. Quem ordena é legitimado por regra estatuída e também obedece. Por último, vamos falar do monopólio estatal da violência. Segundo Weber, o Estado moderno monopoliza os meios de legítima violência física ao longo de um território bem definido. Além disso, a legitimidade deste monopólio em si é de um tipo muito especial. A autoridade racional legal,
com base em regras impessoais que restringem o poder do Estado nas elites. O monopólio da força, o poder de coerção, é uma condição necessária, mas não suficiente à existência do Estado. O Estado ele pode renunciar ao monopólio do poder ideológico, a separação entre igreja e Estado, renúncia pelo Estado, a imposição de uma fé ou ideologia e o reconhecimento do direito à liberdade de religião e opinião. Pode renunciar ao monopólio do poder econômico, expressando o reconhecimento da liberdade dos empreendimentos econômicos que caracterizam o Estado liberal, mas não pode renunciar ao poder de coerção, sem deixar de ser um Estado. Em nossos dias, a relação entre o Estado e a violência é particularmente íntima. Em todos os tempos, os agrupamentos políticos mais diversos, a começar pela família, recorreram à violência física, tendo-a como instrumento normal de poder. Em nossa época, entretanto, deve-se conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. O Estado é a única fonte do direito à violência. Finalizando essa parte do contexto histórico da formação do Estado, chamamos a atenção mais uma vez para Max Weber, que estudou o processo de racionalização na sociedade e como o racionalismo influenciou a organização social e a criação do Estado moderno. Observa-se que tanto o poder quanto a força estão na base da criação do Estado. Sem estes elementos, o Estado não existiria. Uma questão central que permeia estes estudos é o domínio de um indivíduo sobre o outro nas diversas esferas da vida, assim como a violência como uma das faces da força.